Olá, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. Atos dos Apóstolos, escolhi de propósito, pela tradução do Ferreira, porque atualizada, porque a Bíblia é mais lida, mas nós podemos ler outras, mas escolhi de Ferreira de propósito, porque é mais lida pelos companheiros evangélicos. E é um livro formidável. Atos dos Apóstolos é falando do Cristo, mas agora através dos apóstolos. E o Atos dos Apóstolos você vai poder entender bem se você conhece o Espiritismo, se você conhece mediunidade, aí você vai entender. Porque a mediunidade é a forma que o Allan Kardec deixou, o método, a maneira de ensinar para entender esse fenômeno mediúnico. A mediunidade precisa ser entendida pela ciência, sempre existiu, mas a partir de Allan Kardec ela toma um caminho de explicação científica e filosófica. A mediunidade é explicada os fenômenos, como é que é a fisiologia da mediunidade, a bioquímica, a física da mediunidade, como é que cada fato acontece, a desmaterialização, como é porque o sujeito vê, o espírito escuta, porque ele cura. Tem explicações científicas, não é milagre, essa palavra milagre. O próprio Lucas e o João evitavam a palavra milagre, ele falava sempre sinais, eles falavam de sinais, porque na realidade essa é a palavra certa. Jesus sabia o que estava fazendo, Jesus é o grande mestre. O Espiritismo olha Jesus como o grande mestre da humanidade, é alguém que tem bilhões de anos na nossa frente, que encarnou aqui na Terra para servir de modelo e guia. O Espiritismo vê Jesus como modelo e guia nosso, e os apóstolos, eles estão trabalhando a serviço do Cristo, eles estão tomando Jesus como modelo e guia, apenas eles estão mostrando na sua maneira, na sua caminhada, reforçando as teses do Cristo, mostrando os ensinamentos do Cristo. E nós, médios atuais, trabalhadores de última hora, como Jesus diz, precisamos de novo nos ligar na ética moral ensinada pelo Cristo, para ser um trabalhador do Cristo. Mas hoje não justifica. Você tem que trabalhar a ética moral ensinada pelo Cristo, mas entender os fenômenos. Não tem como não entender. Como é que você pode querer falar do universo, falar da Terra? A Terra é um planeta que Jesus está desde o início da construção da Terra, mas você tem que conhecer geologia, tem que conhecer a ciência astrofísica para você poder entender. Ou você acha que esse estudo não complementa? A mesma coisa, o estudo da mediunidade vai fazer com que você entenda esse livro Atos dos Apóstolos com outro olhar. Não como olhar de milagre, mas como olhar de valoroso eram aqueles homens e aquelas mulheres naquele início. Que trabalho fantástico fizeram. E que nós devemos olhar para ele também para aprender com ele, para ver a maneira que ele agia. A mediunidade dele era a serviço do Cristo e para o Cristo. Eles tinham isso com muita consciência. Então, nesse capítulo, do capítulo 8 do livro Atos dos Apóstolos, no versículo 4, eu vou pegar aqui do 4 ao 8. É versículo pequeno, mas deve para a gente. O título é Filipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava o Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saía de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Você veja a região de Samaria, que era considerada uma região dissidente, porque tinha aqueles judeus ali da região, ali da Judéia, da região lá que estava em Jerusalém, que falavam aramaico, que era judeu autêntico, mas tinha aqueles que foram
entraram em contato com outras regiões, sobretudo lá da Grécia, e falava às vezes até misturado grego, não era nem o aramaico. E também existia dissidência, ele às vezes não tomava o caminho, ou seja, o templo de Salomão eles não tomavam, eles criaram um novo templo, e era considerado como se fosse gentis, pessoas diferentes, existia o preconceito nacional, religioso, eles achavam que era dissidente. Mas Jesus mesmo ensinou na Samária. E naquele processo que o Paulo, com o sumo sacerdote lá do Sinédrio, aqueles expulsaram as pessoas lá de Jerusalém, daquela comunidade, eles foram se instalando em outros lugares. E na Samária foram muitos que foram para lá. E era diferente, mas eles começaram a escutar o Cristo através do Filipe. E o Filipe tinha mediunidade, olha o que ele dizia. Filipe foi à cidade de Samária e anunciava o Cristo ao povo dali. Ele anunciava tudo, mostrando que Jesus veio, mostrando que Jesus era o Cristo que estava prometido, que aqueles profetas, os médios do passado, diziam isto, que até Moisés falou sobre isto, que Davi falou sobre isto, tem músicas do Davi falando sobre isto. Ele vai mostrando daqueles profetas todos que falavam, apontavam para o Cristo. Ele diz que o Cristo veio e foi sacrificado, foi crucificado, que eles não entenderam, perseguiram igual os profetas antigos foram perseguidos, e mostrou que Jesus fez aquelas curas, aquelas coisas, aqueles ensinamentos maravilhosos, e eles não entenderam. E que agora eles estavam relembrando, mas o Filipe também, no dom mediúnico fantástico que ele possuía, além dele falar do Cristo, as multidões unânimes davam atenção às coisas de Filipe, que o Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Ele fazia os sinais, então as pessoas escutavam, porque eles viam as pessoas sendo curadas. É assim que ele diz. E a proporção que ele se impressionava, porque as pessoas normalmente se impressionam muito com as curas, se impressiona com a obsessão, com as curas daquilo, mas na realidade aquilo é de menor importância. A importância maior é os ensinamentos que o Cristo deixou. Acordar dentro de cada um a essência divina, a essência crística que está dentro de cada um. Jesus veio para fazer isso, acordar. Mas as pessoas ficavam impressionadas com a mediunidade de Filipe. Na mediunidade, lógico que eles não entendiam como se entende hoje. Dizia, ouvindo os sinais, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saía de muitos que estavam possuídos por eles. Ou seja, o fenômeno de obsessão que é tão bem estudado no Espiritismo. Quem conhece o Livro dos Médiuns, mas quem conhece as outras obras do Allan Kardec, o Céu e Inferno, a Gênese, ele vai entender esse fenômeno de obsessão, que é conhecido, que sempre existiu na humanidade. O espírito, ou seja, o médio, todos são médios, a frequência vibratória do médio, do corpo espiritual dele, do perispírito, entra em comunicação com a frequência do espírito. E essa frequência faz com que ele, sendo médio, ele possa reagir. E às vezes existe a obsessão simples, que às vezes é estudada, é só um espírito, mas existe a conjugação, existe, Jesus fez separação daquele, quem é você? Eu sou legião, ou seja, muitos espíritos. Existe esse estudo sobre isto, como é que isso acontece, e eles vai mostrando. Porque quem conhece mediunidade sabe, ninguém está falando mal, mas não adianta você mostrar uma cruz para aquele espírito, ele vai dar risada, ele é espírito, e a pessoa está olhando como demônio. Não, é um irmão que está atrapalhado, que ainda está equivocado, está causando transtorno, às vezes consciente ou às vezes inconscientemente. Não é a cruz, ele vai dar risada. Você jogar água benta, ele dá risada. Você chamar de demônio, ele dá risada. Mas é a força moral que é a força. O Cristo expulsava ele pela força moral. O Filipe expulsava pela força moral. Os médios de desobsessão que trabalham nisso
Quanto mais moralmente evoluído, maior força ele tem para trabalhar no caminho da desobsessão, que é um capítulo que vai precisar ser estudado. Eu fico imaginando como é que a psiquiatria ainda não parou para entender a obsessão, o fenômeno mediúnico, e confunde fenômeno mediúnico com um fenômeno, com esquizofrenia, com bipolar, eles confundem isto. Não, um esquizofrênico surtado é diferente do médium. O esquizofrênico não tem bem organizado o que ele diz. O médium é bem organizado e ele diz, a informação pode ser verificada, testada, e depois ele volta ao seu estado normal, é diferente. O fenômeno mediúnico precisa ser estudado para poder entender isso, entender por que Filipe fazia essas curas. Aí ele diz assim: pois espírito imundo, gritando em alta voz, saía de muitos que estavam possuídos por ele. Sempre existiu e está existindo cada vez mais. O sujeito pensa a quantidade de pessoas que têm mediunidade que estão atrapalhadas. Ou seja, tu pensa que esse aumento de uso de drogas, esses aumentos de suicídio, o cara pensa como? A quantidade de pessoas com doenças, com psicoses, pessoas cada vez mais atrapalhadas, porque está aumentando a depressão, porque está aumentando as síndromes mais variadas possíveis. O sujeito pensa que essa violência, o presídio está cheio de médium que não soube, não entende isto e não usa a mediunidade a serviço do Cristo. Os manicômios estão cheios de médiuns. Aí ele diz assim: o Filipe, além de fazer isso, ele curava muitos paralíticos e coxos, foram curados. Como Jesus fez, como Pedro fez, como João fez, como Paulo vai fazer, cura. Porque ele entende isso. E houve grande alegria naquela cidade. É muito interessante, a Samaria, que era considerada uma dissidência lá dos judeus, ele venceu um grande centro do cristianismo. E o Filipe venceu um dos chefes disso. Quando eles quiseram espalhar lá, acabar o núcleo em Jerusalém, o núcleo foi espalhado. E na Samaria o Filipe veio tomar conta. E Filipe venceu uma figura de proa nesse início do cristianismo, principalmente nesta região. Então, por isso que numa das mensagens proféticas, a mensagem vai sair daí, vai para Samaria, lá para Galiléia, e vai até os confins dos mundos. Ele vai levar. E o fenômeno tem 2000 anos que passou isto, e nós estamos... Quase 2000 anos que passou isto, nós estamos falando do assunto, e o assunto vai falar mais ainda, porque o Cristo ainda é um desconhecido da sociedade, mas Jesus precisa ser entendido não como chefe religioso, como diretor do planeta, diretor dessa constelação, o chefe da religião, da filosofia, da arte, da política, do serviço social, da evolução humana, o grande comandante do planeta. E o nosso comandante diz que a terra será dos mansos, os mansos herdarão a terra. Tem um plano para a terra, e esse plano da terra vai acontecer. A terra atualmente é um planeta de prova e expiação, vai ser transformado em planeta de regeneração, porque a humanidade vai evoluir e todos serão atraídos na direção do Cristo. Mas agora o Cristo, não o Cristo ensinado pelas teologias equivocadas, mas o Cristo que o Espiritismo veio falar, o Cristo entendido agora como alguém que veio libertar o povo em espírito e em verdade. Nós vamos precisar entender isso. Então o Filipe é algo que nós vamos ter que entender, discutir na frente, esse médium fantástico que o Lucas escreve sobre ele, que o Ferreira traduziu, e que nós estamos falando e chamando a atenção dessa mediunidade de Filipe, e chamando a atenção que todos são médios, uns mais intensos, outros não, mas todos são médios, uns com compromisso maiores, outros iniciando o caminho da mediunidade, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que entender isso para fazer bom uso dessa capacidade mediúnica que é orgânica, para fazer bom uso, e para fazer bom uso precisa entender a ética moral ensinada pelo Cristo e entender os caminhos filosóficos científicos que o Allan Kardec descreve sobre mediunidade. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.